Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos a estudar o livro de Ruth no Velho Testamento. Estamos a estudar a Bíblia e vamos no capítulo 3 deste mesmo livro de Ruth. Nós olhamos para o capítulo 1 e dividimos este livro, que tem 4 capítulos, em várias áreas geográficas, podemos dizer assim. Vários momentos em que Ruth viveu em determinadas partes da sua terra. Vemos que primeiro Ruth viveu na terra de Moab. Ela era moabita. No capítulo 2 vemos que Ruth foi viver com a sua sogra e foi viver então nos campos de Boaz, este homem que se apaixonou por ela. No capítulo 3 deste livro, nós iremos ver Ruth no refrescante chão de Boaz. Vamos ver o que é que isto quer dizer, este título que demos a este capítulo, o que é que ele tem para nos ensinar. Nós no último programa terminamos com Noemi a dar orientações a Ruth acerca da forma como ela deveria conquistar o coração de Boaz. Ela é informada então acerca da forma como o deveria fazer. É necessário dizer que naquela altura as viúvas que não tinham descendentes tinham o direito, ou melhor, o dever, de casar com um parente próximo do marido. A ideia aqui era que as pessoas pudessem suscitar descendência à casa daquela família, para que aquela família tivesse o seu nome perpetuado. Então essa era a razão porque havia esta lei, no sentido de as viúvas que não tinham descendentes casarem então com parentes próximos do marido, e Boaz era este parente próximo. Noemi, que era a sua sogra, orientou então Ruth nos costumes de Israel. Temos que lembrar que Ruth era moabita, ela não era israelita, era uma estrangeira e ela tinha de aprender os costumes daquela terra. Então, Ruth vai para o campo de Boaz, primeiro para tentar sobreviver e apanhar algum comer para ela e para a sua sogra, Noemi, e Boaz ficou certamente interessado por esta mulher. Provavelmente, Ruth seria uma mulher bonita e, nesse sentido, Boaz ficou atraído por ela. Então, Noemi dá-lhe as orientações necessárias para que Ruth se aproxime deste seu parente. Então, Ruth continua no campo de Boaz até que a colheita termina. E nós vamos ler então ainda no capítulo 2, o verso 23 deste livro de Ruth, para ficarmos com um contexto mais adequado e podermos então continuar hoje a olhar para a vida desta mulher, Ruth. Se tiver a sua Bíblia à mão, eu recomendava que a pudesse abrir também. Então, abrindo no livro de Ruth, no capítulo 2, o verso 23, e ele diz assim: Ruth assim fez, ficando lá a apanhar espigas até o fim das ceifas, tanto da cevada como do trigo. Vemos aqui que durante todo este tempo, que deve durar várias semanas, todas as tardes se via ela com Boaz e Ruth caminhando juntos, provavelmente. Boaz foi um homem que ficou, digamos assim, apaixonado por Ruth. Ele não conhecia muito bem quem era Ruth, mas ao mesmo tempo, ao ver esta mulher, certamente ele começou a tomar informações daqui e dali e ele percebeu-se que Ruth era uma mulher que estava a cuidar da sua sogra. E se ela ia para o campo, não era simplesmente para ela própria se alimentar, mas para alimentar até a sua sogra. Isto era algo interessante e inédito quase, ver uma nora tão preocupada com a sua sogra. Isto certamente chamou a atenção de Boaz. E é possível então que, às tardes, eles pudessem caminhar juntos para conversar um pouco mais, talvez para Boaz poder compreender melhor quem era Ruth e certamente aproximar-se um pouco mais dela. Nenhum deles sabia exatamente que futuro estava para acontecer. Porém, certamente aguardavam com alguma expectativa o que iria ocorrer lá para a frente. Eles talvez caminhassem juntos na cidade conversando sobre isso, a cidade de Belém onde eles viviam.
Talvez alguns poderiam ver isso e se calhar comentavam aqui ou ali essa possibilidade de Ruth vir a casar com Boaz. E é aqui que, de facto, Noemi vai orientar também a sua nora para que ela tenha então essa atitude de perceber que Boaz poderia ser esse parente próximo que iria resgatá-la. Esta palavra, resgatar, tinha todo ele um conceito profundo nesta relação de amor entre Boaz e Ruth. E Noemi orientou então a sua nora para que ela pudesse chegar-se perto de Boaz e desafiá-lo a fazer isso. Esta ideia de resgatar, como eu já disse, tinha a ver com esse facto de a pessoa que era casada e se tornava viúva e não tinha um filho para deixar descendência à família, poder então casar com outro familiar próximo para que ele pudesse então suscitar descendência. E assim essa pessoa que casava com a viúva tornava-se o resgatador da família, tornava-se aquele que, digamos, de alguma forma salvava o nome da família, com muitas aspas aqui o salvava o nome da família. Então vemos que Ruth e Boaz certamente começam a conversar um com o outro. E então chegamos ao capítulo 3 do livro de Ruth e estamos no verso 1. Vamos lê-lo juntos então este verso. E diz assim: Depois Noemi disse a Ruth: Minha filha, não será já tempo que eu tente encontrar-te um marido que te faça feliz? Vemos aqui que Ruth certamente estava numa posição agora, não sei se ela ficou com receio ou não, mas era hábito que fosse os pais, ou neste caso os sogros, a encontrar a pessoa com quem, neste caso Ruth, deveria casar. Provavelmente Noemi era uma mulher sábia. Ela já tinha ouvido os relatos de Ruth relativamente a Boaz. E ela sabia que Boaz era de facto um parente próximo que poderia ser esse que resgataria a Ruth e lhes suscitaria descendência. Então Noemi, sendo uma mulher sábia, uma mulher amável, como diz o próprio nome, Noemi, então ela cuida de tomar a iniciativa e falar com Ruth. Ruth está de facto agora numa posição, digamos assim, vantajosa. Ela de alguma forma está numa situação em que a cultura israelita privilegiava essa possibilidade. Havia leis, no livro de Deuteronômio, quando nós já estudámos esse livro, falámos disso, que davam orientações para que as viúvas não ficassem desamparadas. Temos de entender que naquela altura não era como hoje, em que temos segurança social, em que há pensões de viuvez, ainda que às vezes insuficientes, mas há pensões que cuidam mais ou menos das viúvas. Naquela altura não havia nada disso. Ou seja, uma mulher que ficasse viúva, ela teria de se ver sozinha. E então era de facto necessário e útil até que algum familiar próximo, quando ela não tinha filhos, pudesse de alguma forma amparar esta viúva. Senão ela teria de regressar à casa dos pais, porque normalmente naquela altura, e não há muitos anos atrás, é que as mulheres começaram a trabalhar fora, então era necessário, pois a mulher não tinha forma de sobrevivência nem de subsistência. Era necessário que houvesse alguém que cuidasse dela. Então Ruth tinha de falar agora com Boaz. De alguma forma ela tinha de relembrar a Boaz esta questão que a lei de Deuteronômio fala. E nós podemos lê-la juntos. Encontramos-la no capítulo 25, do verso 5 do livro de Deuteronômio. E diz assim: Se o irmão de um homem morrer sem ter filhos, a viúva não deverá casar-se fora dessa família. O irmão do seu falecido marido casará com ela e tomá-la-á por mulher. O primeiro filho que ele tiver será tido como filho do falecido, para que o seu nome não seja esquecido. Contudo, se o irmão do homem que morreu recusar cumprir com o seu dever nesse caso e não quiser tomar por mulher a viúva, então ela irá ter com os anciãos da povoação e lhes dirá: O irmão do meu falecido marido recusou-se dar continuidade ao nome do seu irmão. Não quer casar comigo. Os anciãos convocá-lo-ão, conversarão com ele e se a sua decisão se mantiver, a viúva dirigir-se-á a ele na frente dos anciãos, tira-lhe a sandália do pé e cospe-lhe no rosto e dirá: Isso é o que acontece àquele que recusa dar continuidade à casa de seu irmão. E a partir de então a sua casa será considerada como a casa do homem a quem descalçaram a sandália. Vemos aqui que esta lei é dada para que as famílias tomem cuidado em preservar a sua descendência.
Isto faria muito sentido naquela altura e tinha essas leis como fim de proteger o nome da família, para que simplesmente as famílias, que eram poucas, não se extinguissem. Então era necessário haver este sentido de família, de manter a descendência e o nome da família. E de alguma forma Ruth então requer a lei que está aqui descrita no livro de Deuteronômio para ela própria. É verdade que ela era estrangeira, mas ela tinha adotado o povo de Israel como o seu próprio povo, naquela declaração muito bonita que nós já vimos, que ela faz à sua sogra, dizendo: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então há aqui uma identificação plena da parte de Ruth com o povo de Israel e com as crenças que Noemi tinha. Então ela aceita esse relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro. E então ela vai apelar para esta lei israelita que defendia de alguma forma Ruth neste sentido. Então quem era o familiar mais próximo? Aparentemente esse familiar mais próximo era Boaz, mas nós iremos ver se de facto é Boaz ou não. Então ela aproxima-se de Boaz para que ele a pudesse resgatar. A viúva que se amasse desse parente próximo, ela deveria ser resgatada e cuidada então pelo parente mais próximo para que o nome do marido não desaparecesse. Esta era a intenção deste remidor. Não seria para que o seu nome próprio se mantivesse, mas o nome do seu marido falecido se mantivesse, que no fundo era a mesma família. Então é necessário nós entendermos este contexto histórico, este contexto cultural do cuidado das viúvas e dos órfãos que a Bíblia tanto fala e que deve ser de facto observado. É óbvio que hoje em dia nós devemos ter o mesmo cuidado pelas pessoas carenciadas. Não talvez com os mesmos princípios nem com as mesmas leis que aqui são descritas na Bíblia, mas com o mesmo cuidado, com a mesma intenção de proteção e de proporcionar às pessoas mais carenciadas a possibilidade de elas terem condições de viver uma vida confortável. Então isso era a intenção destas leis aqui, proporcionar às pessoas uma vida que fosse digna, uma vida justa, digamos assim. Então era necessário que eles estivessem olhando para a palavra de Deus, para as leis que Deus tinha dado na Bíblia, e dessa forma então a sociedade estava protegida. Se elas vivessem dessa forma dentro das leis que Deus havia dado, a sociedade estava protegida. É aí que de facto nós devemos também viver, olhando para aquilo que é justo, olhando para aquilo que é correto e vivendo dessa forma. A justiça de Deus, a justiça divina, é sempre para nosso benefício. Quando nós encontramos nas páginas da Bíblia a ação de Deus, quando nós vemos nas páginas da Bíblia alguma recomendação dada por Deus para cada um de nós, é sempre para nosso benefício. Infelizmente nós vemos que muitas pessoas usam os textos da Bíblia para usá-los mal, para maltratar as pessoas. E não sei se você está lembrado acerca de pessoas que faziam isso. No tempo de Jesus Cristo, Jesus chamava-lhes de hipócritas. Havia um grupo que eram os fariseus, não sei se você está lembrado desse grupo dos fariseus, que eram homens de facto que conheciam a lei, sabiam os princípios, mas no seu íntimo eles não queriam de facto viver aqueles princípios para si. Então pareciam pessoas que se importavam com a lei, mas na realidade eles tinham perdido o espírito da lei. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Eram homens que sabiam declarar a lei, dizendo não devem fazer isto, não devem fazer aquilo, mas eles tinham esquecido do mais importante, que era o amor ao próximo. Então Jesus contou várias parábolas, várias histórias para ilustrar exatamente isso. E quando perguntaram a Jesus o que era mais importante da lei, Jesus claramente resumiu a lei a 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Quando nós fazemos isso, quando nós vivemos estes 2 princípios de vida, estes 2 grandes mandamentos, nós então incluímos neles todos os outros mandamentos. Ou seja, dando alguns exemplos, talvez fique mais claros. Quando a Bíblia diz que eu não devo roubar, não roubarás, isto tem a ver com o amor ao próximo. Ou seja, se eu amar o meu próximo, eu não lhe vou retirar aquilo que é dele. Quando a Bíblia diz que não deverás cobiçar a mulher do teu próximo, isto tem a ver com o amor ao próximo. Se eu amo aquela pessoa, eu não vou então estar a ser infiel a ele ou à minha esposa para ter um caso fora do meu matrimónio. Quando a Bíblia diz que nós não devemos proferir falso testemunho, isto tem a ver com o amor ao próximo.
Porque se eu amo de facto aquela pessoa, então eu vou dizer a verdade com amor. Então, os mandamentos que Deus dá têm a ver ou com amor a Deus ou com amor ao próximo. Quando a Bíblia diz que nós não devemos adorar qualquer outro ser, qualquer outra imagem, não fazer para nós imagens de escultura, isto tem a ver com o amor a Deus. Quando a Bíblia nos mostra que nós devemos manter uma vida santa e separada para não pecarmos contra Deus, tem a ver também com o amor a Deus. Então Jesus resume todos os mandamentos a estes 2 grandes mandamentos. E é necessário que nós entendamos que os mandamentos que Jesus nos dá, que a Bíblia nos dá, têm como base este princípio de vida. Quando nós não entendemos este princípio de vida, que Deus, em primeiro lugar, nos deu os mandamentos porque nos ama, mas também Deus nos deu os mandamentos para que nós manifestemos o nosso amor a Deus e ao próximo, então os mandamentos ficam ocos, ficam sem sentido. É necessário, de facto, nós recuperarmos o espírito da lei. É por isso que Jesus Cristo ainda disse que a letra mata, mas o espírito é o que vivifica. Ou seja, quando nós ficamos agarrados aos pormenores da letra, então isso destrói os relacionamentos e torna as relações desconfiadas. É necessário, de facto, que nós possamos trabalhar com uma base de confiança, com uma base de amor. E quando as coisas são feitas assim, então tudo é diferente. É triste ver que muitos países como o nosso, infelizmente as coisas funcionam todas na base da desconfiança. Muitas vezes, e isso conduz-nos à burocracia, conduz-nos a uma série de papelada, muita dela inútil, diga-se de passagem, porque as pessoas depois contornam as coisas, mas tem a ver com a falta de amor ao próximo. Quando nós temos nas nossas relações, quando nós temos nos nossos negócios esta preocupação de manifestar o nosso amor para com o próximo, de procurar o interesse do outro, então os negócios, as relações, a vida familiar é vivida de outra maneira. Há um ambiente mais desanuviado, há um ambiente mais agradável. As coisas acontecem de outra forma. Então é preciso entendermos que Deus, ao dar-nos as leis, Ele tinha como intenção o nosso benefício, e o nosso benefício para que nós nos pudéssemos amar uns aos outros. Deus, de alguma forma, tornou práticas, de uma forma real para o nosso dia-a-dia, aquilo que era de alguma forma abstrato, que é o amor ao próximo. Então nós necessitamos, de facto, viver essa vida de entrega a Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de relação com Deus e com preocupação para com os outros. É por isso que o apóstolo Tiago nos deixa escrito no capítulo 2 do seu livro: a verdadeira religião, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, mais uma vez resume estas 2 grandes ideias que Jesus Cristo nos deixou: amar a Deus e amar o próximo. Então, é manter a nossa vida incontaminada, mas ao mesmo tempo ter ações concretas para com aqueles que são necessitados. Mas então, voltando aqui ao livro de Ruth, no capítulo 3, nós vemos então que Ruth dá esse primeiro passo, digamos assim, ou esta primeira preocupação que Noemi manifesta para com Ruth, e então continua o diálogo a dizer: eu tenho estado a pensar em Boaz, e além disso, é nosso parente. Eu sei que ele vai esta noite peneirar a cevada na eira. Isto é Noemi ainda a falar com Ruth. E o verso 3 diz: por isso faz o que eu te digo. Lava-te, perfuma-te, arranja-te bem e vai lá à eira, mas de modo que ele não te veja antes de ter acabado de jantar. Então agora Noemi está a orientar Ruth no sentido de concretizar o seu casamento com Boaz. Noemi é certamente uma mulher muito experiente, mas ao mesmo tempo é uma mulher que está preocupada com Ruth. Ela ama de facto Ruth como se fosse sua filha. Ela talvez poderia ficar ressentida por Ruth começar a gostar de Boaz, pois poderia estar a atraiçoar o seu filho, ou uma coisa assim do género, mas não. Noemi é a primeira a tomar essa iniciativa de dizer a Ruth: olha, toma estes cuidados. Não, torna-te de novo uma mulher preocupada contigo. Arranja-te para que, de facto, Boaz te possa achar atraente. Então isto é o primeiro princípio para noivas, mas ao mesmo tempo para mulheres casadas. Eu gostaria de deixar aqui esta ideia. Infelizmente, às vezes, homens e mulheres casam e rapidamente se esquecem destes cuidados primários. Cuidados primários de se arranjarem, porem-se bonitos para receber o seu cônjuge. É importantíssimo numa relação conjugal
Que os dois se cuidem. Se é necessário fazer um pouco mais de desporto, perder peso, façam isso. Se é necessário comprarem um perfumezinho, uma roupa mais bonita para fazer um jantar romântico, façam isso. Não deixem desvanecer o amor na vossa relação. Noemi dá este conselho bem sábio a Ruth. Infelizmente, às vezes, as pessoas fazem isto para conquistar o coração da sua amada ou do seu amado, mas quando casam, vestem o fato de treino e ficam lá estirados no sofá o resto do dia. Percam esse mau hábito de estar no sofá de fato de treino sem tomar banho ao fim de semana e saiam, aproveitem para tornar a vossa relação mais atraente, mais romântica. Vistam-se bem, aproveitem para fazer um jantar romântico à luz da vela. Isto é que mantém a relação viva e acesa. Noemi estava então a dar conselhos sábios a Ruth para ela conquistar o coração de Boaz. E ela dá-lhe um conselho bastante interessante. Olha, toma cuidado, apresenta-te só a Boaz depois de ele ter jantado, depois de ele ter terminado o trabalho, porque senão aí, nessa altura, o homem está preocupado com a sua tarefa. É um período importantíssimo de quem tem campos, de quem tem colheitas para cuidar, e então não interfiras no seu trabalho. Mais um conselho sábio desta mulher. Por vezes, as mulheres ou os homens não têm este cuidado de encontrar o momento certo para se relacionarem com o outro. Atropelam as situações, muitas vezes os homens dão demasiado ênfase à sua carreira profissional, agora muito mais também as mulheres, e esquecem-se de ter tempo um para o outro. É importantíssimo encontrar esse período de tempo, talvez depois do jantar, talvez durante o jantar, mas um período de tempo que é vosso, um período de tempo que o casal vai aproveitar para desfrutar e estar sozinho. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.